Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a franquia de filmes Minha Culpa, Sua Culpa e Minha Culpa Londres, que estão disponíveis lá no Prime Video para quem quiser assistir. Olha, de primeiro momento, preciso dizer que os dois filmes Minha Culpa e Sua Culpa me impressionaram muito, porque temos Nicole Wallace e Gabriel Guevara no elenco, que estão também na série Não Nos Calaremos, lá da Netflix, e tem também a Clara Gale no elenco. E, gente, quando eu vi a Nicole Wallace e o Gabriel como casal, sendo que lá na série eles eram completamente rivais um do outro, e quando eu vi a maneira como eles funcionaram como casal, eu fiquei muito feliz e muito satisfeito com o trabalho que foi entregue nesses dois filmes. E temos também o filme Minha Culpa Londres, que é mais um spin-off ali, um derivado desses dois filmes Minha Culpa e Sua Culpa. Precisava existir? Eu acho que não precisava, porque copiaram ali a história da versão espanhola, mas está aí e ter que comentar sobre ele também aqui nessa resenha. Mas enfim, roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre essa franquia de filmes que eu amei assistir e que eu deixo aqui de indicações pra você e que é algo muito incrível pra maratonar. Como eu falei na intro do vídeo, eu fiquei muito impressionado quando eu vi a Nicole Wallace e o Gabriel Guevara como casal, porque eles funcionaram super bem. A química, a entrega, a atuação, o complemento entre os dois fizeram com que a história da Noah e do Nick fosse incrível. É uma história que ela vai começando de não gosto de você para não consigo viver sem você. Eu adoro esse tipo de dinâmica, eu adoro filmes que vão fazendo o casal não se gostando no começo, mas vão começando uma conexão, vão nutrindo algo legal ao longo do filme e depois já se apaixonam perdidamente. E os filmes Minha Culpa e Sua Culpa fazem isso muito bem. Eu tenho que confessar uma coisa que assim, eu assisti o filme Sua Culpa primeiro, que foi lançado acho em 2024, porque eu não sabia que tinha o filme 1. Então eu assisti o filme Sua Culpa e depois que eu terminei de assistir, eu coloquei ali no Prime Video e falei, mas tem o filme Minha Culpa também, que é com a Nicole e o Gabriel. Então esse filme deve ser o filme 2. Mas não, era o filme 1. Então, teoricamente, eu peguei a história bem no ar ali, peguei fragmentos da história que já tinham acontecido. Mas deu tudo certo porque depois eu assisti o filme 1 e consegui ver como que a história toda começou. E, gente, eu gostei muito da história da Noah e do Nick. Porque quando o filme começa, o Minha Culpa, a gente tem ali a Noah e a mãe dela indo morar com o William e com o Nick. E a Noah tá super despretensiosa. Ela fala assim, eu não quero ir pra lá. Eu não quero morar lá porque, lá é o caso de milionário, onde eu vou ter tudo que eu quero, mas eu vou deixar a minha vida pra trás. Gente, se a minha mãe falasse hoje, eu me casei com um milionário e nós vamos morar com ele, eu iria muito feliz. Eu deixaria tudo pra trás e iria pra essa nova vida. Mas a gente sabe que ali é por conveniência de roteiro, então tudo certo nesse sentido. Então a Noah, ela chega lá com a mãe dela, na casa do William e do Nick, e lá eles já se conhecem, mas é aquele clichê, né? Como eu acabei de falar. Eles começam o filme não se gostando e vão nutrindo uma relação boa, vão começando uma conexão ao longo do primeiro filme. E eu gosto também que a Nicole, ela conseguiu se desprender completamente da alma de Não Nos Calaremos. Então eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque muita gente julga, né, a atuação de pessoas mexicanas, espanholas, argentinas, enfim. E eles conseguem entregar muito, assim como nós brasileiros. E, gente, são filmes que você vai assistir de uma maneira tão boa, de uma maneira tão rápida, que além de você se acostumar com a temática do filme, você vai se identificar com a história dos personagens, que foi o que aconteceu comigo. Quando a gente vê a Noah, daquele temperamento que ela tem, indo contra as regras que a mãe dela estabeleceu, tendo que trabalhar de garçonete, sendo uma milionária agora, a gente percebe que ela tá fragmentada pelo que aconteceu com o pai dela, né, por tudo que ele fez pra ela e pra mãe. E aquele modo que ela tem de agir daquele jeito é pra extravasar um pouco essa energia ruim, é pra esquecer um pouco desses traumas que ela tem. E isso eu entendi no filme. Eu entendi que ao longo que ela foi nutrindo esses traumas, porque ela sofreu aquilo com o pai dela criança. E ela já tá ali com seus 17 anos. Então, dali pra lá, muita coisa passou e ela não teve tempo, ou melhor, ela não teve suporte pra lidar com esses traumas. E isso é muito complicado, né? Porque as cenas que acontecem, inclusive o pai dela até machucou
ela, né, que a Noa tem uma cicatriz. Então é algo que a gente entende o porquê que ela tem aquele temperamento, a gente entende o porquê que ela é daquele jeito. E em contraponto, a gente tem o Nick, que é um bad boy mimado, que sempre teve tudo que quis, mas que não tem uma conexão boa com a mãe. Então um tem o pai e uma tem a mãe. Então os dois, eles passam pela mesma coisa. Entende? Então, eu acho que é aí que começa a conexão deles no filme. Que um perdeu a mãe, perdeu não, né? A mãe dele tá viva, mas ele não tem uma conexão boa com a mãe. E a outra, o pai quase acabou com ela e tá preso até hoje. Tanto o Nick lutar daquele jeito, tanto o Nick correr daquele jeito, é uma maneira de extravasar a falta de conexão que ele tem com a mãe. E tanto a Noa ser aquela adolescente que quer fazer tudo o que quer quebrar as regras, é um modo de extravasar a falta de conexão que ela teve com o pai. Então isso eu consegui entender assistindo o primeiro filme. Lembra que eu falei que eu assisti o filme 2 antes do filme 1? Eu peguei muitas coisas do filme 2 que eu falei, tá, mas por que a Noa é assim? Por que ela tem esse temperamento? E no filme 1 eu consegui entender. E a relação deles é uma relação tão boa que eles não conseguem ficar longe um do outro e nós, espectadores, pelo menos eu, não conseguia ver eles longe um do outro. Que é muito incrível quando a gente consegue ver uma relação nascendo de um modo que eles não se gostam e vão construindo algo legal, como eu acabei de mencionar. Então esse filme, gente, esses filmes no caso, são filmes tão bons que quando você assiste, você consegue entender a história dos personagens e consegue entender o que eles têm a mostrar. Tem cenas muito boas no filme também, as cenas das lutas do Nick eu achei incríveis, porque a gente quebra aquela visão de ele é milionário, ele não faz nada, ele é um mimado. Pode até ser, até certo ponto, mas o Nick, quando ele tá lutando, ele se desprende completamente dessa visão. E tanto a Noa, quando a Noa tava correndo, que ela pegou o carro do Nick pra correr lá com o dono da gangue, ela se desprendeu completamente daquela figura de menina fragmentada e frágil. Ela virou ali uma mulher fodona que ela vai vir a ser futuramente no segundo filme. Eu entendi que, meu Deus, ela é incrível. E, meu Deus, ele é incrível. Então, como eles vão se encontrando, o jeito que eles se encontram é um jeito muito estranho. Porque ali a Noa descobre que o namorado dela traiu ela com a melhor amiga, que eu achei isso perfeito de eles colocarem no filme. Porque a Noa deixou a vida dela antiga, né, pra morar com o Nick e com o William. E ver o quanto ela ficou arrasada com aquilo ali e a maneira que ela achou de retribuir a foto, né, que a melhor amiga mandou pra ela, foi incrível. Então ali eles começaram a se beijar, claro, teve aquele jogo de câmera, teve aquela conexão boa que eles começaram a ter, mas eles não sabiam ainda, né, que viria a ser um amor futuramente. Se beijaram, tiraram a foto e mandaram pra melhor amiga e pro namorado. Mal sabíamos nós que depois a mãe da Noa ia trazer o namorado pra casa do William. E, gente, eu achei essa cena tão constrangedora, mas tão constrangedora, que eu fiquei pensando como que a Noa vai esconder a conexão que ela tem com o Nick do ex-namorado. E como que o ex-namorado vai contar pra mãe da Noa que ela tá se relacionando com o Nick. Porque, né, pra quem assistiu sabe que a Noa e o Nick no filme, eles são tratados como meio-irmãos. E eles não podiam ter nada, porque eles são meio-irmãos. Então eu ficava com muito medo que, de algum modo, o ex-namorado da Noa fosse contar pra mãe dela que ela tava tendo uma relação misteriosa com o Nick. Mas amém que isso não aconteceu, porque a Noa, como ela é muito ardilosa e como ela é muito inteligente, ela achou uma maneira de deixar o ex-namorado dela de bico fechado. E todas as cenas que a Noa e o Nick estão se pegando são cenas muito incríveis. Primeiro porque a química da Nicole com o Gabriel é uma química que funcionou muito e eu fiquei muito feliz com tudo isso, muito feliz que eles deram certo como casal. E segundo porque a gente fica um pouco excitado, a gente fica com um pouco de tesão vendo eles se pegando, porque são beijos legais, são pegadas legais, são movimentos legais que fazem a gente ter ali um interesse pelo casal, e sem contar que ali eles já estão apaixonados. Então é que nem eu falei, o modo como eles vão tendo uma relação boa, o modo como eles vão criando uma relação tranquila, faz com que a gente queira esse casal junto, faz com que a gente se identifique com esse casal e faz com que a gente queira que eles fiquem cada vez mais juntos e que eles não precisem mais esconder que eles estão tendo uma relação. Os outros personagens, os secundários, eu gostei também porque nem todo filme é só sobre os protagonistas. A gente tem que também ter personagens secundários, personagens que não aparecem tanto, mas que são importantes para a história. Todas as cenas do Nick lutando, até quando a Noa vai, né, em uma das lutas e ela fala pra ele, pra você ficar comigo, você não pode mais ser assim porque eu tenho medo de você. Porque quando ela vê o Nick lutando, ela lembra do que o pai dela fez com ela e com a mãe dela. Então ali o Nick já entende que se ele quiser ficar com a Noa, se ele quiser
continuar tendo essa relação boa, esse amor que ele tem pela Noah, se ele quiser ficar com ela de alguma forma, ele vai ter que parar de lutar, ou pelo menos lutar de uma maneira mais segura. Porque ela fica horrorizada quando ela vê aquilo. E eu também ficaria se eu visse, porque é de modo muito brutal que o Nick lutava, e não era de modo muito brutal como ele corria. Então a corrida conseguia ser um pouco mais de boa do que as lutas. E o modo como a Noah consegue fazer o Nick mudar e evoluir é um modo muito incrível também. Porque o Nick, ele não tinha visão de vida nenhuma. Claro, ele trabalhava com o pai, ele trabalha com o pai na empresa, mas ele é um nepo baby, então ele tinha aquilo ali pra ele ia herdar tudo aquilo ali. Então ele não tinha uma visão de vida, ele não tinha uma visão que ele poderia crescer, ele não tinha um hobby que ele gostava de fazer. Então o modo como ele foi mudando pela Noah foi algo que eu gostei muito de ver também. São filmes incríveis, são filmes que fazem você se apaixonar pelo casal, e as cenas depois que vão acontecendo, deles já se entrosando como casal, são cenas muito incríveis, como eu acabei de mencionar. E o pai da Noah, ele acaba voltando ali pra cidade, porque ele sai da cadeia. Isso eu também gostei, porque a gente testou os limites da Noah. Porque com o pai solto e sequestrando ela tinha uma escolha. Ou ela fugia com o pai e pegava o dinheiro, né, como ele estava fazendo, ou ela dava um jeito de acabar com ele e tirar ele da jogada. Tanto o filme 1 quanto o filme 2 trazem pontos diferentes da história que a gente precisa assistir. Claro, você tem que assistir os dois filmes para ter uma linguagem melhor da história. Mas, por exemplo, você cometeu o mesmo erro que eu de assistir o filme 2 e depois o filme 1, pode ser que dê uma balançada na sua cabeça aí, pode ser que a história fique um pouco confusa, mas você vai ligar os pontos e vai entender que, isso que tá acontecendo agora vai acontecer no futuro. Mas a minha indicação e a minha sugestão é você assistir primeiro o filme 1 e depois o filme 2. E no geral, foi um filme bem tranquilo de assistir, foi um filme que eu gostei muito, como eu falei, porque tanto as histórias quanto os personagens são personagens incríveis. É um filme muito gostoso de assistir e todas as cenas que acontecem lá são cenas incríveis. E o final do primeiro filme, aquela cena da Noah e do Nick com os carros assim, quem já assistiu sabe do que eu tô falando. São cenas Ai, gente! É tão incrível ver como eles vão com o carro assim e depois eles viram e a polícia acaba matando o pai da Noah. É tão foda de assistir que eu fiquei completamente abismado. Abismado. E eu tava assim, ó, vidrado na TV assistindo, porque é um filme muito viciante. É ali de 1h40 aproximadamente, mas você não consegue parar de assistir. Porque, que nem eu falei, eles acertaram muito em começar a relação da Noah e do Nick com eles não se gostando, irem criando uma conexão boa no meio do filme e já se apaixonando no final do primeiro filme. Isso faz com que a gente crie uma linha de pensamento com os personagens e uma intimidade com os personagens também. E eu super indico pra você assistir essa sequência de Minha Culpa, Sua Culpa e Minha Culpa, Londres. E de acordo com a Nicole Wallace, vai ter uma nova continuação desse filme chamado Culpa Nossa, que vai estrear em outubro no Prime Video. Estou muito ansioso pra assistir. Tem também o Minha Culpa, Londres, que é basicamente um derivado da história espanhola. Eu não gostei muito, porque copiou muito a história do primeiro filme, então eu já sabia tudo o que ia acontecer. Nada contra os atores, nada contra o elenco. É um elenco incrível também. Mas eu não consegui desvincular a Nicole Wallace e o Gabriel Guevara de Noah e Nick. Então, quando a gente vê um mesmo personagem sendo interpretado por pessoas diferentes, dá meio que um revertério na cabeça. Você não concorda comigo? A gente fica um pouco assim, mas eles estão interpretando, mas não é um personagem diferente, é o mesmo personagem. Então tem que cuidar muito, porque no filme a gente tem muitas cenas iguais ao filme da versão espanhola. Eu entendo que a franquia queira ambientar para outras cidades, eu entendo que a franquia queira crescer as suas respectivas cidades ali com o filme, mas eu acho que não funcionou. Eu acho que não precisava ter existido essa versão, mas já que existe, você também pode maratonar essa versão depois de assistir Minha Culpa e Sua Culpa, assistir Minha Culpa, Londres. Você vai gostar de assistir, você vai se divertir muito com a história da Noah e do Nick, e você vai entender que a relação deles é uma relação que existe com qualquer outra pessoa, e por mais que você ame, por mais que você cuide, você precisa nutrir essa relação
pra ela continuar sendo uma relação super incrível. E foi isso, pessoal! Essa foi a minha resenha dos filmes Minha Culpa, Sua Culpa e Minha Culpa Londres, que estão disponíveis lá no Prime Video. E me conta aqui embaixo se você assistiu esses filmes, se você gosta dos personagens, qual é o seu personagem favorito. Vamos conversando sobre isso. E vai sair o Culpa Nossa lá em outubro no Prime Video, que vai concluir essa história, acredito eu. Mas também, se não concluir, se tiver mais filmes, a gente vai assistir todos, porque é uma história super incrível. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.